te falei, quando eu comprei o salão, eu não dominava toda essa questão das redes sociais, eu fui estudar. E eu fui conhecendo todos esses players do mercado e tal. E eu vejo que as pessoas não falavam de Deus. Sim. E agora todos falam de Deus. Então, assim, eu na minha percepção, não cética, né, mas assim, de uma pessoa que muito estudou, eu falo, gente, eu não posso crer que isso é real, que isso é genuíno, isso não é legal, né? E assim, você transborda, é diferente, o Pablo transborda, são pessoas que, né, já têm aquilo de dentro, e eu acho que a pessoa, quando ela força isso, não é legal, né? E aí, Deus não quer isso de você, isso eu tenho certeza, Deus quer que a gente seja quanto mais sinceros, puros e verdadeiros, e tá tudo certo em buscar o que você não tem, não é verdade? Bem-vindos ao LashCast, o podcast da beleza, mas a gente não fala só de beleza. Aqui a gente fala sobre mulheres, negócios e beleza. E beleza nem sempre é o seu externo. E isso a gente vai ouvir hoje de uma das especialistas de como é importante a gente cuidar do nosso eu interior, de toda essa parte de desenvolvimento pessoal. Essa mulher é uma leoa, porque é assim que ela, né, se apresenta e a gente vai saber tudo agora. Sabrina Dourado, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava ansiosa, positivamente ansiosa por esse dia. Uma honra, uma alegria. Eu quero te parabenizar pelo podcast, por todos os projetos nos quais você está envolvida. E vai ser muito bom bater esse papo com você. Ah, que legal, gente. Quem vê ela falando, né, não sabe de nada da metade que ela faz. Ela também tem um podcast, né? E a gente vai falar, e como é gostoso, né? Porque o podcast, eu acho que ele traz profundidade para a conversa, né? Ele tira a gente do raso, que as redes sociais colocam a gente nessa posição, né? E isso é muito legal, eu acho que é maravilhoso. E conta pra gente, quem é Sabrina Dourado? Nossa, que pergunta bacana. Sabrina Dourado engraçado que eu já vou começar trazendo essa chave para você. Eu antes confundia, Paty, quem eu era com o que eu fazia. E eu sou a Sabrina Dourado, nascida em 11 de agosto de 82, filha de Jadi e de Udete, nascida em Irecê, uma cidade que fica no interior da Bahia. Eu sou mãe do Guilherme, mãe do Henrique, eu sou esposa do Cristiano. E eu estou professora, consteladora, por 19 anos, atuei na área jurídica como advogada e consultora, treinadora, consteladora familiar, e sou uma apaixonada por Deus, uma amiga fiel daquelas leoas que fazem questão de proteger e estar em ambientes seguros com as pessoas que ela ama. Essa sou eu. Que linda, né? Porque a gente realmente, é muito importante a gente ter a nossa identidade, porque por muito tempo, quando os nossos filhos são pequenos, quem é a Sabrina? A mãe do Guilherme, né? Verdade. Que a mãe da Patrícia, a mãe do Tiago e do Miguel, que sou eu. Na verdade, uma época, as mães não chamavam nem pelo nome, nem pelos filhos, ela pelo sobrenome. A Conde, a Narvaez. Falei, gente, tá cada vez pior, né? É verdade. Então, nessa hora, a gente voltar para realmente falar quem somos nós, é fundamental, né? E isso você também traz tudo que você aplica, né, Sá? Sim. E Sabrina, ela é uma advogada. E como foi isso, assim? Porque hoje eu sei tudo que você faz, né, nessa questão de desenvolvimento pessoal. E como que foi mudar de profissão, fazer essa transição de carreira? Que é assim, gente, não é pouca coisa. Uma pessoa estuda muito para ser advogada, para fazer para ter a carreira que você teve, né? Sim. E essa é uma pergunta muito curiosa, porque eu acho que a gente pode falar também para pessoas que têm vontade de mudar. Quando eu fui fazer vestibular, a gente pode voltar um pouquinho no tempo. A gente é muito nova, né? Engraçado que meu filho me fez essa pergunta recentemente. Quando eu fui prestar vestibular, realmente, você disse tudo, a gente é muito nova e eu fiquei muito inquieta entre duas possibilidades, a psicologia e o direito. E eu comecei a trabalhar aos 11. Aos 16, eu fui emancipada e eu já dava aulas de reforço escolar. Então, eu já tinha uma vida muito ativa. Eu sempre fui, como você, apaixonada pelo trabalho. Foi assim que eu me vi. E quando eu prestei o vestibular, é curioso isso, eu passei em 3 vestibulares para direito
E naquela época, na capital baiana, que era onde eu estava, a gente tinha uma universidade federal em que se podia prestar psicologia e uma faculdade privada. Naquela época, os vestibulares eram muito difíceis, disputadíssimos. E aquele era o único curso privado de psicologia. Na Universidade Federal eu não consegui êxito e eu não consegui passar no vestibular para psicologia. Logo, na minha inquietude, e também tinha uma razão, depois eu descobri, Sim. eu fui cursar direito. Mas eu sempre gostei de comportamento humano. Eu sempre gostei de estudar o ser humano a fundo. Mas a verdade é que eu adentrei a faculdade de Direito e ali também, já dando aulas de reforço escolar, eu fui seguindo a carreira acadêmica. Então eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu cheguei a fazer um doutorado fora do país, sempre estudando comportamento humano. Extremamente estudiosa. E você sabe que no direito também, né? O quanto você tem que entender o comportamento humano, o comportamento do seu cliente, o que realmente ele está te trazendo. Então, acabou que você já fez um ensaio, né? Sim. E dentro da minha atuação profissional, 19 anos, da advocacia e também nas salas de aula, eu sempre fui aquela que trazia uma palavra a mais. Eu sempre fui aquela que trazia um conselho ou uma referência, uma dinâmica. Acolhimento. E dentro dessa jornada eu pude escrever livros, construir uma carreira consolidada e você me fez uma pergunta. O que aconteceu nessa jornada para fazer essa mudança? Que tenho certeza que você era feliz. Muito, né? Muito. E, em certa medida, um chamado interno que me trazia a necessidade de ir mais além com as pessoas. E mesmo estando num mercado consolidado, com time, com equipe, é até curioso, porque eu sei que eu posso estar falando com você e você talvez já esteja nessa zona de uma certa chama interna de fazer algo de diferente, e eu vivi isso. E eu passei por uma certa crise, é verdade, Paty? Sim, mas não é fácil, né? Não. É um romper, né? Sim, eu estava numa posição muito confortável, reconhecida nacionalmente, agenda lotada, as faculdades, as escolas de pós-graduação, me trazendo convites. Eu cheguei a participar na construção do projeto de uma legislação que é muito importante dentro do cenário brasileiro, que é o Código de Processo Civil, que é a ferramenta através da qual os processos na área civil são resolvidas. Mas, no fundo, eu sentia que eu precisava fazer algo de diferente. Aquilo ficou muito confuso para mim em certo momento da vida, mas era mais forte do que eu. Era uma inquietação que você tinha que ouvir. E às vezes eu ia ministrar aula de pós, um assunto técnico, e a turma me levava para falar de vida, a turma me levava para falar de emoções, a turma me levava para falar de fé. Eu estava ali há 1 hora falando sobre aquilo e a turma vidrada, e eu voltava e dizia, meu assunto é técnico. Sim. Então eu fui passando por essas dinâmicas, cheguei, é verdade, a um processo limite de adoecer, porque a gente muitas vezes já deseja, ou a mudança já está ali, mas a gente resiste a ela. Que é difícil ouvir isso, muito, né? Muito. E mais, o que é que vão pensar, o que é que vão dizer, e o que é que eu vou fazer? A gente tem a sensação de perda. O que é que eu vou fazer com tudo isso que eu já construí? E eu comecei a entender que eu não estava perdendo nada. Que os meus 19 anos do direito foram fundamentais, que eu fui muito feliz ali, que eu carregava a ordem que o direito me trouxe, que eu tinha carregado também a possibilidade de auxiliar muitas pessoas nas salas de aula, em todas as videoaulas que eu pude ministrar. E aí, nesse processo, eu comecei a ficar numa zona limite, adoeci. Primeiro eu tive uma diverticulite com 38 anos. Olha que perigo, né? Um perigo. Minha mãe teve, por isso que eu sei da gravidade. Você sabe da gravidade. E ali já era, de fato, o meu corpo dizendo, porque eu estava nesse duelo entre a minha emoção, o despertar que eu vivi, porque eu comecei a ser acordada à noite, eu tinha visões com a leoa, visões com as mulheres. Eu ouvia Deus dizendo assim, agora você vai fazer algo diferente. E eu olhava para os meus livros jurídicos, eu fico toda arrepiada. Eu olhava para minha agenda cheia e eu dizia, mas quem vai entender isso? E era muito forte Deus dizendo assim, não é sobre as pessoas entenderem, é sobre o que você vai fazer. E aí veio a doença física, veio depois uma crise alérgica que eu consegui debelar apenas com 6 meses. E eu fiz uma constelação familiar, que é um processo terapêutico, que eu costumo dizer que é um estilo de vida. Eu pude fazer mais uma identificação daquilo até que eu resolvi soltar e assumir um novo lugar. Sabe por quê? Para te passar a palavra.
Nós somos natureza, a natureza muda. A árvore, ela tem um tempo em que as suas folhas caem, ela tem o tempo de dar o fruto, e nós precisamos aceitar as mudanças. E foi isso que eu fiz, Paty. Então, eu, depois de muita dor e num lugar desafiador, eu aceitei a mudança. Olha que quanta coisa você falou, né? Só para contar sobre isso que, gente, é um ato de coragem, não é para qualquer um, requer amadurecimento da pessoa para entender realmente, né? Que não está feliz ali, o corpo grita, né? Quando a gente não ouve a alma, o espírito, né? Nem sei como me referir aí, mas eu entendo que o nosso corpo, ele mostra pra gente quando a gente não está conseguindo dar conta, né? E eu também fui fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta de formação. Que legal. E eu trabalhei 18 anos numa UTI infantil. E eu era muito feliz. Só que eu sempre tive comigo, eu também fiz 2 pós-graduações, enfim. E hoje eu tenho salão, né? Esse é um outro podcast. Eu vou deixar um link. Você está convidada para o meu e vai contar. Isso, muito bom. E aí, o que acontece? Eu falo que eu ia dar certo, de qualquer forma. E eu ia fazer outra coisa e também ia dar certo, porque, claro, também trago essa bagagem de cuidar de pessoas, porque o UTI infantil, você não atende a criança, você atende o pai e a mãe. Então, você se coloca no lugar do outro, você treina a sua escuta. Então, você, né, tudo isso, eu acho que tudo a gente traz, né? Então, nunca é em vão, como você falou. E essa questão, e eu também tive muito isso de querer ser fisioterapeuta, de querer cuidar, né? Então, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum de nada, mas eu acho que esse chamado, eu vejo gente, eu vejo pessoas, eu vejo amigas minhas em conflito mesmo, de achar que não dá mais tempo, de achar que, poxa, mas eu me dediquei tantos anos para a minha profissão, como que agora eu vou fazer outra coisa, né? E, gente, se você não se respeitar e não entender o seu chamado, hoje está na moda o propósito, mas é fundamental você identificar o seu propósito. E se você acha que você não tem um, cria um, que você vai ver o que é gostoso trabalhar por algo maior, né? Mas agora eu quero que você me conte essa parte da fé, porque assim, você falou que você ouviu, que Deus falava com você. Eu acho isso lindo. Eu sou uma mulher de fé, mas assim, minha família toda é. Mas essa entrega que eu vejo em você, que eu vejo no meu irmão, sem questionar, não que eu questione, mas assim, sem olhar para trás, né? Eu acho incrível, porque você também veio para São Paulo por conta de um chamado, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho essa coisa da fé. Primeiro eu quero te parabenizar, porque olha que bacana. Não à toa nós estamos juntas aqui. Né? Você passar por uma jornada na fisioterapia, ter essa lida, e eu sou grata demais às fisioterapeutas de UTI infantil, porque nosso filho mais velho, ele nasceu prematuro. E ele passou, sim, teve um estado, um bom tempinho na UTI, é exatamente o que você falou. Não é ele só o paciente. Não. Eu e Cristiano, meu esposo, nós chegávamos às 6 na porta da UTI. Às 21 horas nós éramos expulsos e acredita que eu chegava em casa, eu ligava e normalmente uma físio, uma enfermeira me atendia e dizia, não mãe, ele está estável. E estável me fazia cochilar algumas horas para voltar para aquela dinâmica e hoje você está aí à frente desse projeto sensacional. Porque ninguém quer estar numa UTI, né? Sem dúvidas. Então é muito sério isso. Parabéns pela sua coragem, pela nossa coragem. Falando de fé, gente, eu não sei o que seria da Sabrina sem fé. Eu sempre fui essa menina, desde a minha infância, muito apegada, muito conectada, sempre tive esse campo extrasensorial de percepção. Outro dia, minha mãe me mandou umas fotos de um diário escolar meu e eu estava me vendo ali na criança. Eu sempre fui aquela menina que olhava para a coleguinha e se preocupava porque ela estava triste, porque ela tinha um problema em casa, porque ela estava passando um desafio. E por mais que eu ainda fosse criança e não entendesse, a minha canalização de força desde então sempre foi a presença de algo maior, desse transcendente, que você pode chamar como quiser, e que eu entendo que é de fato Deus, o nosso Criador, aquele com quem nós alinhamos a nossa chegada até aqui. Sim, meu pai, minha mãe, teu pai, tua mãe, os nossos pais disseram sim à nossa vida. Sim. Mas eu acredito que antes mesmo desse sim, há algo muito maior, e eu entendo que é Deus com quem nós alinhamos está aqui. E essa dinâmica da fé é mais forte do que a Sabrina. Então, quando você diz, eu vejo que você tem algo que
Você faz sem essa limitação. Sim, você faz de forma muito espontânea. E é exatamente isso. E você acredita que por um tempo, chega, tô arrepiada, eu fui tolhida, porque eu trabalhei num grande player jurídico, e eu me lembro, eu acho que vale até trazer um pouquinho dessa cena, e eu trabalhei num grande projeto de preparação para a OAB. Então, eu estava num grande teatro no Rio de Janeiro, tinham muitos alunos, e eu ministrei o meu conteúdo, fiz a revisão técnica e no final eu trouxe um pouco de Deus. E foi poderoso, as pessoas ficaram muito felizes ali. Mas ao final, quando eu terminei aquela aula, a pessoa para quem eu prestava o serviço disse: nunca mais faça isso, você não está sendo paga para isso. E eu confesso, Paty, a você que ali parece que eu sofri. Apertou, né? Uma ruptura tão grande. Eu me lembro que eu liguei para Cristiano, meu esposo, a gente está junto há 23 anos, e ele chegou para mim e disse: mas você prestou o seu serviço? Eu disse: prestei, mas era como se algo mais profundo tivesse sido levado ali. E houve um tempo, é importante dizer isso, talvez você passe por isso, que eu tinha esse certo receio de falar sobre Deus. Teve essa evolutiva aqui, né? Ficou ali com você por um tempo, né? Mas não tem como. É o meu fluir. Falar de inteligência espiritual, falar sobre a importância dessa conexão, porque se a gente para pensar, nós somos corpo, alma e espírito. E se nós não tivermos cuidado com essa tríade, vai sempre faltar algo. E onde eu percebo que é o maior vazio existencial dessa geração? O país mais depressivo hoje do mundo, o país mais ansioso do mundo, segundo na toma de medicamentos controlados, as pessoas relatam: eu não tenho uma razão, nada me preenche, nada me faz me sentir pleno, porque falta a conexão com Deus. E essa questão do se desenvolver, né, no trabalho, né, as empresas. Hoje eu fiz esse final de semana o Nitro 10X e o Piero fala muito disso. E eu fui justamente por conta disso. Porque olha que legal. Eu fui buscar justamente porque eu queria ver toda essa questão espiritual. Eu sou uma pessoa que acordo na oração, durmo na oração, esse salão foi embaixo de oração, mas eu falei, eu quero entender mais, eu quero saber mais, porque não tem como, é o que você falou, uma coisa está ligada à outra, né? E por muito tempo eu falei, gente, porque minha família inteira é católica, e aí numa outra vertente, quando eu me separei, eu me senti merecedora de ser católica. Olha para você ver a cabeça, as crenças, né, da gente. Fui para a evangélica, porque eu falei, eu tenho que continuar levando meus filhos no caminho de Deus, né? Isso era muito forte para mim. E uma vez o meu pai falou, você foi na igreja evangélica? Eu falei, fui, mas eu aprendi com o senhor que Deus é um só. E meu pai não me falou nada. Ele respeitou, super me respeitou o tempo todo, não tive nada, nenhum problema em relação... Meu irmão era ministro de Eucaristia, então você imagina. E aí foi, os meninos, né, seguir, a gente continuou e tal. E essa coisa da igreja, ela vai deixando a gente um pouco muito confusa às vezes. Por isso que eu acho que é muito importante a gente cuidar, né? A gente cuidar desse lado todo da fé e da espiritualidade. E aí, nas empresas, quando você fala sobre isso, e antes da gente começar, e vamos agradecer, vamos fazer uma oração, sempre vai ter aquele que vai te olhar de cantinho e tá tudo certo, deixa ele, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu acho que isso não invalida o seu. E por muito tempo, eu falei que a minha religião, o meu modo de viver era exatamente como eu me comportava. Porque não adiantava eu estar com uma Bíblia na mão e passando a perna na amiguinha, sendo desonesta, fazendo fofoquinha, tal. Então eu sempre cuidei muito disso, né? De praticar a minha religião, entendeu? Muito bom. Então, e com isso, eu colhi muita coisa boa, porque a gente é o que a gente planta, não tem como, né? Mas eu sinto que falta, sabe? Eu não estou indo em nenhuma igreja, tal, eu faço tudo na minha casa, e esse final de semana eu falei, eu preciso voltar a frequentar algum lugar de recolhimento mesmo, né? Gente, e nada acontece, né? E essa conversa com Deus, que é única de cada um, e muitas vezes eu falei, eu não sei ouvir Deus, né? Que é essa coisa de ouvir chamado, eu fico assim, ó, na pessoa, que eu acho o máximo, né? Mas eu falo, como é que a pessoa tem tanta certeza, né? Como é que aquilo é tão real? Porque você mudou de cidade, de estado, por conta de um chamado, né? Mas eu posso te dizer, eu vejo Deus em você. Eu sinto o perfume de Deus em você. Ai, Desde que você chegou aqui e você sentou nessa cadeira,
Eu olho para você e eu vejo Deus, porque nós temos uma centelha divina. Você falou tanta coisa linda, porque a espiritualidade ela não pode ser confundida com a nossa religião. A etimologia de religião é de religare. Então, como eu encontro um caminho com essa conexão com Deus? E é através desse movimento de fé que precede, quer acreditemos ou não, a nossa existência, que a gente faz essa conexão. A religião, eu costumo dizer, ela é personalíssima, ela é muito própria. Ela também fala muito sobre o nosso sistema familiar, Sim. sobre a dinâmica do que a gente viu, ouviu e sentiu. Você falou, Sá, minha família é toda de base católica. Curiosamente, a minha família era bipartida, Paty, porque a minha família materna ainda hoje é de base católica, a família paterna protestante. E eu, essa menina que sempre fui apaixonada por Deus, eu frequentava os dois ambientes. Porque eu era primogênita, minha mãe dizia, não, você vai à missa, e ia. E meu pai e minha avó paterna, não, ela tem que ir na escola bíblica dominical, ela tem que ir no culto. Eu ia para tudo. Houve um tempo que eu estudei em escola de freira, houve um tempo que eu estudei em escola presbiteriana. Sim. E eu confesso a você que desde muito pequena eu olhava muitas vezes para essa disputa, porque a gente começa a criar disputas, e eu dizia, gente, não faz sentido, é Deus. Deus é Deus. Foi exatamente o que você falou para o seu pai. Agora, dentro dessa compreensão, quando a gente sente essa necessidade de ir a um lugar, quando a gente sente a necessidade de ter uma rotina, a gente imprime um pouco mais de disciplina nesse processo. Sim. E eu também já vivi isso que você viveu, porque também, casada, 17 anos, 2 filhos, a gente sempre teve um momento da oração, um momento da gratidão, a dinâmica com Deus, mas a gente sentia a necessidade de ter disciplina para que a gente pudesse estar no lugar, para que a gente pudesse fazer aquela conexão. Mas a voz de Deus, é muito importante você falar isso, eu quero falar com você, é uma voz que ela está o tempo inteiro falando com a gente. Quem conversa conosco é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele ressuscita e ele paira na terra por quase 40 dias, ele deixou isso, está em João, a mensagem de que o Espírito Santo dele estaria conosco e seria o nosso consolador. Eu comecei a perceber essa conexão maior e você vai perceber a partir de agora, que eu estava ouvindo a voz de Deus quando eu percebia que algo muito, muito, muito forte e que vinha numa voz interna, me fazia parar tudo que eu estava fazendo e me vinha sobre a forma do que a gente chama de intuição. É a voz do coração. Então perceba, você às vezes precisa tomar uma decisão. Paty, você está na dúvida se faz ou não um negócio, se convida ou não alguém. Pare sempre um minutinho, respira e se permite essa conexão. Será Deus falando contigo. E ele não precisa falar com voz audível. Quando é conforto, a gente fala, não, tá tudo certo, né? Se gera desconforto, não é. E é muito difícil, às vezes, a gente chegar nisso, né? Sim. A minha base religiosa me ajudou demais, porque, assim, eu sei muito sobre toda a história bíblica, tudo, por conta de meu pai não tinha não ir à missa. Tá na hora da missa, acabou, eu nem questionava, nunca questionei, e eu agradeço isso, porque essa coisa da disciplina, a gente tem disciplina para tudo na vida. Exatamente. Para tudo tem regras, para tudo tem, né? E por que não para esse compromisso com Deus, né? É exatamente isso, a gente escova os dentes, a gente se alimenta, a gente tem hora para dormir, e se a gente tem também na nossa pauta, nós temos 7 dias na semana, 24 horas no dia. Foi isso que a gente começou a perceber muito lá em casa. Por que não? Uma vez na semana. Em um lugar onde a gente possa ouvir um pouco mais, em que a gente possa ter insights e essa conexão. Pouco importa onde seja. Né? Você vai fazer essa identificação, faz muito sentido. Então, é a partir daí que a gente começa a ouvir. Eu realmente, nessa dinâmica da transição de carreira e da mudança para São Paulo, comecei a sentir isso muito forte. E eu disse, pai, se o senhor está falando comigo, então o senhor confirma. E nós trouxemos uma série de decisões que precisavam ser tomadas, afinal de contas, temos 2 filhos, estávamos em Salvador, tínhamos o apartamento dos nossos sonhos, a gente fez esse apartamento do jeito que a gente sempre idealizou, tínhamos um escritório consolidado. E a primeira manifestação, dentre outras respostas, que Deus nos trouxe foi um alagamento completo no escritório da gente. Então, assim, um cano do vizinho
numa madrugada estoura e alaga e inunda todo o escritório. Então, a gente precisa estar atenta também aos sinais, Paty. Aos sinais. E essa percepção, né? Porque assim, por que eu falei que eu vejo que em você é tão nato isso? Porque eu acompanho o digital há muito tempo. Eu venho de eu sempre estudei muito, eu sempre gostei muito, e como eu te falei, quando eu comprei o salão, eu não dominava toda essa questão das redes sociais, eu fui estudar. E eu fui conhecendo todos esses players do mercado e tal. E eu vejo que as pessoas não falavam de Deus. Sim. E agora todos falam de Deus. Então, assim, eu na minha percepção, não cética, né, mas assim, de uma pessoa que muito estudou, eu falo, gente, eu não posso crer que isso é real, que isso é genuíno, isso não é legal, né? E assim, você transborda, é diferente, o Pablo transborda, são pessoas que, né, já têm aquilo de dentro, e eu acho que a pessoa, quando ela força isso, não é legal, né? E aí, Deus não quer isso de você, isso eu tenho certeza, Deus quer que a gente seja o quanto mais sinceros, puros e verdadeiros, e tá tudo certo em buscar o que você não tem, não é verdade? Sem dúvida. E isso transcende. E as pessoas às vezes estão preocupadas em seguir um modelo e tal, não faça isso. Siga o que você sente no seu coração, né? E se sente necessidade de buscar, vai buscar, porque assim, não tem outra fórmula. Como tudo na vida, a gente tem que aprender, né? E eu acho que isso é incrível. Agora, essa coisa da experiência com Deus, eu acho magnífico, eu acho que realmente, hoje eu estou muito mais, eu sempre fui muito acelerada, muito, né, rápida. Se você olhar no meu celular, tem um jaguar ali, que não é uma leoa, mas é um jaguar. Por quê? Porque eu gosto de rapidez, né? Então, assim... Dinâmica, para eu entender que eu preciso me cuidar, e os protocolos da Roberta Genaro, né? Sim. Um beijo para você, Ru. Maravilhosa! Paty, sobre meditação, sobre sono, eu falei assim, vamos começar do começo? Inspirar e expirar, tá bom? Assim, né? Porque não é de mim, sim, mas eu sei o quanto isso é importante, eu tenho discernimento, então estou buscando, estou tentando me aquietar, estou tentando respirar, estou cuidando do meu sono, mas você veja que não é uma coisa, e isso tudo faz diferença na hora de ouvir a intuição. Porque quando a gente está acelerando, você não está prestando atenção, né? E eu estou sentindo essa necessidade de realmente cuidar disso, né? E essa coisa de buscar pessoas, e assim, você vê, eu te conheci lá e nem foi sobre a constelação que a gente falou, acabou acontecendo, né? Sim. E a gente tentou marcar, e aí eu troquei e tal, tudo aquilo, enfim. Mas é uma coisa que a gente acaba atraindo as pessoas, né, com esse conhecimento daquilo, não só pelas afinidades, mas daquilo que a gente busca e acredita, né? E agora me conta agora da Sabrina Dourado aqui em Alphaville. Ai, que boa pergunta. Vamos lá, porque ela é cheia de coisa, tá, gente? É treinamento, é livro, é o que você imaginar. Pois é, esse movimento já tinha se iniciado em Salvador. Como eu comentei, de fato, eu sou como você. Altamente executora, elétrica, treinada para dar certo. No meu sistema familiar, mamãe que me dizia, não dependa de ninguém, tenha seu dinheiro, né? E é engraçado como nossas mães, né? E faz parte da geração delas, elas diziam sempre, tenha dinheiro para fazer as suas unhas, tenha dinheiro para comprar a sua roupa, a sua blusinha. E do outro lado, o meu pai, numa dinâmica de que, olha, é de domingo a domingo. Você entenda que é duro, é difícil, é na batalha. Então, nós... É conflitante, né? Nós somos mulheres, na sua grande maioria, que nascemos dentro desse mindset. Não dependemos de ninguém, estudamos muito. As mães muitas vezes foram rígidas. Eu chegava e dizia, mãe, olha, eu tirei 10 em tudo. Minha filha, mas obrigação. Você não fez mais sua obrigação. É isso aí, você tá vendo seu pai, você tá vendo sua mãe, a gente tá se acabando. Você tem mais 3 irmãos e é isso aí. Então, eu também venho dessa escola e muitas são as mulheres que precisam, como nós, viver esse movimento, por isso despertar, de entender que a gente pode ocupar esses lugares, mas que a gente também tem direito a respirar, a descansar, a silenciar, sem aquela sensação, Paty, de que a gente está improdutiva, de que a gente está perdendo tempo, de que, nossa, vai faltar alguma coisa sempre, porque a gente tem que estar nessa dinâmica. E aí, nesses espaços, eu também fui, dentro desse processo de cura, me permitindo maior conexão com a espiritualidade. Então, desde lá de Salvador, eu já vinha nesse movimento
e vinha nesse despertar, estudando muito, me conectando, treinando fazer silêncio. Muitas vezes, na pandemia, eu era aquela que dizia, gente, as pessoas diziam, meditar é legal. Eu falava, meditar não é para mim, não. Uhum. Mas eu comecei a me treinar. Assim como, né, tenho disciplina para trabalhar 16, 18 horas por dia, precisei ter disciplina para parar 3 minutos. Sim. E eu comecei. E é desafiador. É desafiador. Muitos pensamentos, muitos barulhos, porque hoje a gente vive barulho externo, mas tem muito barulho interno. Então, comecei com meditações guiadas, momentos mais profundos de oração, conexão, leitura, pausa, presença. Comecei efetivamente a treinar mindfulness, então bebe água. Toma banho. Porque eu entrava no chuveiro com o celular. Pois é. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O banho é o maior dos momentos de flow. Autocuidado, de você estar ali. De inspiração. Perceba, a partir de hoje, comece a tomar um banho treinada para percepção. Quando você efetivamente se desconecta, ideias virão. Informações novas virão, downloads serão feitos. Você pode fazer naquele movimento de que aquela água vai tirando tudo que está pesando, tudo que está te sobrecarregando, e vão vir ideias. Vão vir ideias para você que está aí, vão vir ideias para você do salão, do time, da equipe, enfim. Então eu já vinha nesse movimento. E aí, como eu comentei, a gente já sentia que a gente precisava mudar a nossa geografia. Sabrina, eu só posso viver a mudança se eu mudar a geografia? Claro que não. A mudança, ela acontece de dentro para fora. É verdade que ambientes e pessoas influenciam diretamente. Hoje, eu e Patrícia, nós nos comportamos de forma potencial por quem somos, mas a gente é moldada pelo nosso ambiente, pelas pessoas, por o que estamos vendo, por aquilo que estamos ouvindo. Então, nós já sentíamos antes da pandemia que nós precisávamos da mudança. Mas essa mudança ela não era clara. Logo depois, tudo fechou, ficamos ali e foi maravilhoso, porque a gente tinha acabado de fazer um apartamento lindíssimo. Ficamos eu, Cris e os meninos ali vivendo aquele apartamento. Aquele apartamento virou academia, virou escola, virou escritório, virou igreja, virou palco das danças e de tudo mais que acontecia. E internamente, quando a gente conversava, a gente sentia isso. Parece que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, a gente precisa mudar. E em 2021, eu vim em Alphaville. Eu vim aqui e eu não andei, Paty, 1 quilômetro. Mas eu acessei esse lugar e falei, amor, tem alguma coisa aqui. Ele disse, amor, veja bem. Falei, amor, tem alguma coisa. Você tá emocionada, você vai fazer um curso. Falei, tem alguma coisa aqui. Nossa, eu sinto, não sei, eu vi, eu tive a visão, eu vejo a gente aqui. Só que, obviamente, uma série de mudanças que precisariam ser feitas para que essa decisão se consolidasse. Passados alguns meses, ele veio também fazer um curso, falou, é aqui. Vamos fazer um test drive. Trouxemos as crianças, passamos 15 dias aqui e a gente... Pra sentir, né? Sentia que Deus trazia a gente para cá, para trazer a mensagem para cá, para treinar pessoas aqui, para consolidar projetos aqui, para falar de Deus aqui, para falar de cura de emoções aqui. E aí, a partir dessa saída, que foi em junho de 2022, nós entregamos a Deus a consolidação dos fechamentos de ciclos na Bahia. E eles aconteceram. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que adquiriu esse apartamento, que foi o apartamento dos sonhos, em novembro do ano passado, ele entrou no nosso apartamento e disse, eu vou pedir só uma coisa a vocês, pode tirar só as roupas. Né? Porque, né? Porteira fechada. O resto pode deixar. E era o que nós tínhamos idealizado e projetado. Muito mais fácil vir dessa forma, né? E foi assim que nós viemos. Arrumamos as malas, fomos chamados de loucos, mas eu descobri que quanto mais a gente é chamado de louco, mais a gente está próximo daquilo que Deus nos permitiu fazer. As crianças vieram, hoje estão, graças a Deus, em segurança, felizes, construindo novos vínculos. Isso também é muito importante para nós, porque toda mudança que você vai fazer na sua vida precisa estar pautada nos seus princípios e nos seus valores. Não vale se lesar. E assim estamos aqui entregues, numa terra diferente, mas conhecendo pessoas maravilhosas como você. Deus tem nos apresentado pessoas, projetos incríveis a quem a gente pode, aos quais e a quem a gente pode servir. E a gente está com o coração cheio. Tem saudade da família? Sim. Dos amigos caros de mais de 2 décadas? Sem sombra de dúvidas. Mas outras recompensas já vieram e a gente está certo que virão.
E é só visitar os amigos e a família, agora final de ano, sempre dá, né? Sempre dá, e acaba sendo mais um motivo para poder passear, então isso também é muito bom. E Sabrina, me fala como entrou a constelação nisso tudo, Muito porque é um dos seus fortes, um pilar importante, é essa cura das emoções que você fala, né? E como que você faz isso? Muito bom, Paty. Eu sempre, como você, somos uma para a outra. Sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito disciplinada. Nós somos treinadas para dar certo, é exatamente isso. Então, eu já estava nesse movimento, né? Desde 2012, especialmente, ainda muito imersa no direito, eu já vinha para São Paulo. Eu cheguei a fazer, em 2013, o método CIS de Paulo Vieira. Então, eu fiz formação em coach pela Febracis. Eu estava sempre nessa busca, eu queria conhecer novas possibilidades. E eu fiquei sabendo, através do meu irmão, que havia um centro guiado por uma psicóloga, ali perto da casa dos meus pais, que aplicava a constelação familiar. E eu disse, nossa, eu já ouvi falar, não conheço profundamente, mas eu quero fazer esse modelo de terapia. E eu fui fazer essa constelação para mim. Era 2017. O que eu pude perceber? Que ali, através daquela constelação, e talvez você me perguntasse, mas o que foi que você foi ver? Eu fui como todo mundo vem pra mim, achando que eu ia mudar a minha vida com uma sessão de constelação. Foi muito legal, porque, né? Foi muito legal, porque a psicóloga me ouviu atentamente, muito carinhosamente, ela disse, tudo bem, Sá, agora escolhe uma coisa pra gente poder ver a luz das constelações. Como assim, gente? Uma coisa? Aí eu falei, uma coisa! E com aquela fala dela, eu falei, tudo bem. Eu quero trabalhar esse medo da falta. Por que eu tenho essa dinâmica? Porque eu sinto que se eu paro na frente do sofá, algo de muito ruim vai acontecer se eu não estiver lendo, se eu não estiver arrumando, se eu não estiver produzindo, se eu não estiver estudando, se eu não estiver dando aula, se eu não estiver produzindo. E ali, montada aquele cenário e assistindo, porque a gente fiz um presencial, a gente assiste as constelações, eu pude ver as dinâmicas que estavam ali atreladas ao meu comportamento, da falta que meu pai viveu, da fome epigenética que meu pai carregava e dos meus avós e também da minha ancestralidade materna. Quando eu pude perceber aquilo, e a gente traz luz para a consciência, o que é constelar? Constelar é posicionar. Não há nada místico. A constelação, ela vai te trazer para o teu lugar. Constelar, o termo constelação é alcunhado do alemão. E quando a gente levou para o inglês, para os Estados Unidos, né, que é onde as coisas ganham proporção, a gente vai na tradução para constelação familiar. O termo é posicionamento familiar. Ali também, para além de ver as dinâmicas do meu pai e da minha mãe, eu percebi uma coisa, Paty, que eu era a mãe do meu sistema. Eu era a mãe da minha mãe, eu era a mãe do meu pai, eu era a mãe dos meus irmãos, se deixasse eu seria a mãe do meu esposo, eu era a mãe dos meus alunos. E ali, quando eu... Isso pesa, né? Muito, quando eu percebi tudo aquilo e eu pude voltar para o meu lugar de filha, para o meu lugar de mãe, onde apenas eu era mãe dos meus 2 filhos, onde eu era esposa, onde eu era profissional, a minha vida sofreu uma mudança drástica. Efetivamente. Então, dentre tudo que eu busquei, por que as constelações? Porque foi a ferramenta que mais me transformou. Por mais simples que pareça ser, não é fácil, porque quando a gente está em determinados papéis, a vida nos leva para determinados papéis, a gente se consolida ali, é muito difícil voltar para o lugar. Mas o novo é sempre melhor. E quando eu pude me sentir mais leve, mais disposta, mais produtiva, sem tanto medo da falta, foi aí que eu comecei a me permitir silenciar, estar presente. Eu falei, mais pessoas precisam disso. Eu vou a fundo. E aí eu fiz várias formações, certificações nacionais, internacionais, fui beber na fonte. Infelizmente, não pude conhecer o Bert, que faleceu em 2019, mas Sophie, sim. Inclusive, ela vai estar aqui em São Paulo mais uma vez esse ano. E é isso. É a gente poder acessar esse lugar. E conta para as pessoas, porque muita gente acha isso. Vou fazer uma sessão e resolver minha vida. É isso? Como que é? Conta. Olha, às vezes, ajustando um ponto. Imagina você aquele efeito dominó, né? Então, às vezes, quando você consegue fazer o alinhamento de determinado ponto, a gente consegue ajustar outros, mas a vida é sendo ela vai sendo construída processualmente. Então, eu arrumo muitas vezes a minha dinâmica financeira
E eu percebo, quando eu constelo, eu faço uma ampliação da visão. Então, porque a pessoa chega muito para mim, eu constelo muito dinheiro. Eu não consigo fazer dinheiro. A hora que Às tem, vezes, né? o dinheiro some. Quando eu posso olhar para aquele sistema e eu faço um rastreamento sistêmico, como era teu pai, como era tua mãe, como era tua criança, como foi essa adolescência, às vezes eu vou identificar que o problema do dinheiro tem relação, por exemplo, com a base social, ou tem uma relação com uma dinâmica de uma distância materna, ou de uma ausência ou ferida paterna. Então, a gente consegue fazer um rearranjo, identificar, que traz um impacto mais amplo. Mas pelo menos a chave, né? A chave. E é claro que não é mágica. Sim. Eu preciso adotar um novo comportamento. E a pessoa comportamento. também tem que realmente estar disponível. E receber, né? Muita gente diz, eu quero constelar meu marido. Eu digo, cadê ele? Ele quer? Então. E às vezes a gente que precisa ser constelada. Quando e olha só, né? Eu na minha ignorância, porque a gente quando não sabe, a gente é ignorante no assunto, Sim. né? E que quando eu fiquei sabendo, 7 gerações para trás, e mãe, me conta da vovó, da bisa, e aí você começa, né? Querer saber. E aí eu falei, gente, eu preciso resolver esse assunto aqui pro meu filho. Já não é mais para mim. Olha como a gente... Mãe, né? Mãe, eu vou te falar. Em vez de eu falar, Paty, você tá encalhada, minha amiga. Você tá precisando de uma ajuda aí, de uma constelação para entender o que acontece. Você é maravilhosa e tal. Mas não, eu preciso fazer isso, porque se isso realmente se repetir, não é legal para os meninos. E aí a pessoa me falou, Paty, a partir do momento que você se cura, você cura os seus filhos. E aquilo acabou. Eu já quero fazer 25 constelações. Porque, né, eu nunca fiz, eu vou fazer, a gente vai falar sobre isso. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Mas é surreal, né? Porque a gente se coloca para o outro como tudo, como por isso que tudo é do jeito que é, né? Porque você nem ali, você tá tentando ver seu lado, você já quer resolver do filho, você não, nem resolveu o seu, né? Mas é incrível. É o nosso instinto protetor também, né? Também é. E é importante, né? Eu lembro quando eu me separei, eu nem sabia nada disso, mas uma das coisas que eu falava para o meu filho mais velho, que ele é assim, ele é tão maduro, ele sempre foi muito maduro precocemente até. E eu falava, Thiago, eu só preciso que você seja filho, só isso. Uau! Só isso. E sempre eu falei isso para eles, porque essa coisa de ser menino, de querer cuidar, de querer pegar um problema que não é dele, de querer defender muitas vezes o que não precisa defender, que é assunto do papai e da mamãe. E eu sempre tomei muito cuidado em relação a isso, né? E aí eu falei, você aqui é só filho. O que o filho faz numa hora dessa? Então, eu nem sabia de nada disso, mas... Sistêmica. Você porque é uma mulher sistêmica. Essa coisa do lugar faz toda a diferença, né? E sem quando a dúvidas. gente, às vezes, tem que falar não para algumas coisas, e também tem a ver com tudo isso, e é surreal, como isso pode trazer mudanças, né? E cura para ele, cura para todo mundo, porque uma vez... você reverbera, né, o seu sentimento, a sua energia, o seu modo de ver a vida. Você não tem noção de quantos filhos feridos, então, cujas feridas são das suas mães ou dos seus pais, não conseguem se relacionar, não tem força executora para trabalhar. Então, quando você diz isso para ele está no lugar dele, está tudo bem. Ele está no lugar de força. Porque a gente tem a oportunidade que os nossos pais não tiveram. Olha esses recursos, né? Exatamente. Como que a gente pode acessar uma coisa dessa que a gente não imagina, minha mãe, minha avó, tadinhas, né? Porque não era sobre isso, né? Então, a gente tem que agradecer e aproveitar as oportunidades e conhecer realmente, né, o quanto isso tudo pode melhorar a nossa vida. Mas uma coisa você tem que me contar, de onde vem a leoa? Pois é, de onde vem a leoa? De onde vem a leoa? Como eu comentava, eu estava ali naquele processo muito consolidada dentro do mercado jurídico. Eu tenho uma paixão pelos felinos, sou apaixonada pelo leão, pela leoa desde sempre. Mas, enfim, era aquele animal que eu achava lindo, assim, imponente. Cris adora, meu esposo assistia aqueles canais, National Geographic e tudo mais. E eu nunca fui muito ligada naquilo, mas quando passava o leão, quando vinha, eu ficava vidrada naquilo. Mas era só aquilo até então. Nesse processo de mudança, eu desligo o disjuntor. Como assim? Você que é aquela mulher que trabalha, né, acelerada, quando dorme apaga. Eu nunca tive problema para dormir. Mas nesse processo e nessa jornada, eu comecei literalmente a acordar 3 da manhã.
Ah, é hora da misericórdia. 3 da manhã. E aí vinha literalmente aquela visão, uma leoa, mulheres, e eu ouvia literalmente, era forte em mim aquela dinâmica de dizer assim, pegue a leoa, reúna mulheres e trabalhe cura com elas. E aí eu ficava, de novo, assim como você estava comentando do teu racional, gente, isso não faz sentido nenhum. Aí eu voltava a dormir, tentava dormir, era difícil. Isso foi acontecendo repetidamente várias noites. Houve uma noite que eu disse, tá, eu vou levantar e eu vou escrever. Tanto que eu tenho esse caderno, outro dia eu até postei. Peguei um caderno, fui lá pro home office e comecei a escrever. Porque vinha assim, a mulher que você trabalhará será uma mulher cansada, uma mulher assim, uma mulher que passou por essa vivência, uma mulher que tem dificuldade de dizer não, uma mulher que tem um padrão de cobrança. E eu escrevendo. Tanto foi assim, teve uma noite que a Cris acordou e falou, não tá acontecendo alguma coisa com você? Tipo, por que você tá acordado? Por que Claro. você... Eu falei, olha, isso aqui. Eu falou, nossa, né? Eu falei, é isso aqui que tá acontecendo. E aí eu fui, isso ficava comigo 24 horas. Eu trabalhava, eu comecei a ficar fixa naquilo. Até que eu disse, tudo bem, vou fazer, vamos executar. Eu já tinha uma rede social na época, porque era uma rede social consolidada no mercado jurídico, com 130 mil seguidores. Muita gente, inclusive, se foi, outras pessoas estão vindo. E eu coloquei uma tarja. Gratidão por tudo como foi, agora começa um novo momento. E eu comecei a falar para as leoas. Olha isso. Foi assim. E ainda pensei, porque a gente se sabota, né? Sim. Ninguém vai querer, ninguém vai me ainda ouvir. Não tô pronta. Ainda não tô pronta. Depois de toda essa busca que você tem. Montei o projeto piloto, vieram muitas mulheres, outras tantas que nem da advocacia eram, e eu tenho testemunhos de curas reais. E esse mover gigante. Todos os dias alguém me vem com depoimento de que se curou, porque resolveu despertar. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Sim. E tem despertado essa leoa, que é essa mulher que caça, essa mulher que, porque a leoa caça, mas que anda em bando e que tem um senso de pertencimento, que tem uma comunidade, que se conecta com Deus e que resolve se cuidar, e que também cuida dos seus filhos, né? E que se permite ser ela mesma, que ativa a sua identidade. E assim a gente tem construído uma legião de mulheres. Já estou chegando à 10ª turma da mentoria. Agora a gente começa a empresariar mulheres, que a gente lançou um programa chamado de Leoa Boss para mulheres empresárias. Assim também imersões presenciais, sempre trazendo Deus, constelações, emoções, business cura, né, e cura. Gente? E cura. E aí, vamos lá, agora eu vou deixar você fazer seu pitch. Mas primeiro eu quero saber do livro. Esse livro, que eu tô vendo todo mundo com esse livro. Pois é, o livro é um projeto das mentorandas. Então, que legal. Como a gente pode levar essa mensagem adiante? Nasce o Leoas, 31 mulheres, 31 histórias. Já está saindo Leoa 2. Eu vou te presentear, inclusive, gente, com Leoas. Porque eu vejo as estrelas, né? Ela é muito fofa, né? Ela, bom dia, estrelas. E a Roberta, bom dia, saúde. Eu falei, gente, eu vou falar bom dia, beleza. Bom dia, beleza, gostei. Porque vocês estão aí todos nesse movimento, bela, né, gente? Eu falei, é muito bom, né? Como a gente... Então, nasce o livro. Olha que legal. Então, são de histórias. De histórias. As histórias que levaram essas mulheres a se sentirem prósperas, realizadas. Se sentirem já leoas. Em primeira mão, tá nascendo o Leoa Talks, que vai ser um evento presencial com essas mulheres que vão no palco contar suas histórias. Olha que legal, gente. Então, assim, se as pessoas quiserem entender realmente o que você, Sabrina, traz de treinamento, eu sei que alguns você faz com seu marido, né? Que é um outro podcast, tá, gente? Sobre relacionamento. Bem, né? Parte 2. E faz o seu pitch de venda aí, que esse canal é aberto para isso, gente. Depois a gente vai colocar suas redes, tudo bonitinho. Mas explica o que a pessoa pode encontrar com você. O que é que você pode encontrar comigo? Mentorias, consultorias, mentorias individuais, em grupo, consultorias para a sua carreira, para o seu negócio, constelações presenciais, online. Você tem aulas, cursos na nossa plataforma, que é www.alemdoconhecimento.com.br. Gente, ela tem uma plataforma só dela, tá? Boa tarde. Na plataforma tem treinamentos de imunidade emocional, produtividade, gestão de tempo. Lá você também tem a ferramenta da imunidade emocional. E lá no Instagram a gente bate um papo. Eu adoro conversar, eu amo gente, né? Então, @Sabrina Dourado,
@Instituto Além do Conhecimento, e dá pra gente fazer muita coisa juntas. Ai, gente, é isso. Vamos então todo mundo se unir para melhorar a nossa vida, se curar do que a gente precisa, aproveitar essas ferramentas e aproveitar essa maravilhosa, esse instrumento de Deus. Você quer falar mais alguma coisinha? Você quer deixar uma mensagem? Só te agradecer, também profetizar sobre esse lugar, profetizar sobre esse projeto. Eu sinto aqui algo de muito poderoso, sinto aí também algo de muito poderoso na sua vida, é só você destravar, você despertar. E para finalizar, vamos lembrar de algo que me move e que me traz esse senso de urgência, e vem algo de muito especial que eu ainda não posso divulgar em relação a isso para 2024. Mas lembre, viver é a coisa mais rara que existe. E ser feliz é urgente. Então essa é a minha mensagem final. Valorize. Gente, espero que vocês tenham gostado, quero que vocês compartilhem para a gente atingir, né, mais e mais mulheres. Salve aqui nas notificações para que você receba, assim que a gente postar o podcast da Sabrina, vocês vão saber e a gente vai falar mais sobre isso. Obrigada!